Nossa primeira parada é aqui na entrada da cidade. Geralmente na entrada de toda a cidade, no mundo antigo, sempre há um poço. Sempre há água. E fica sempre na entrada da cidade porque do poço para trás se construíam as cidades. Isso a gente vê em muitos lugares do mundo antigo. Por exemplo, Beersheba. Beersheba, na entrada da cidade, tem um poço, depois vem a cidade. Aqui também não é diferente. Por que os poços ficavam na entrada da cidade? Dois motivos. O primeiro é quando se encontrava um poço, a partir do poço se fazia a cidade. Segundo, era muito mais fácil o poço estar fora da cidade para facilitar, inclusive, os viajantes não precisarem adentrar a cidade para tomar água. Eles podiam usufruir da água quando passassem. Isso é exatamente a hospitalidade do povo que vem de Abraão. Abraão havia nosso pai Abraão. Então a ideia é essa da hospitalidade também. Então aqui vocês estão vendo poço. Bastante profundo. Bastante profundo esse poço. É o poço da entrada da cidade de Súcia. Súcia é uma cidade que passou a ser habitada, que passou a ser residida pelos judeus, fugindo da destruição de Jerusalém, fugindo do cerco de Jerusalém, o cerco romano na cidade, que começou com a grande revolta no ano 66 da nossa era, culminando com a destruição 3 anos e meio depois, exatamente no ano 70. Então vamos continuar aqui a nossa caminhada. Observem plantas, árvores, frutos típicos da terra de Israel. Esse aqui é o Etz Tená, a árvore do figo. Ainda não é tempo de ter figo maduro para se comer, mas sempre que tem, já expliquei a vocês, sempre que tem folha, olha só, tem figo. Ainda não está maduro, tá? Mas o figo, ele vem exatamente junto com as folhas. Tô vendo um aqui. Esse aqui não tá maduro ainda, mas deixa eu ver como é que ele tá aqui. É horrível. Sinceramente horrível. É péssimo. Mas esse é o alimento dos pobres. Eu vou comer um pedaço aqui. Não é tão ruim assim. Mas não tem gosto de quase nada. Parece que eu estou comendo mato. Mas me senti bem agora. Me senti bem. Esse alimento tem fibra, proteína e carboidrato. Não é ruim não. Falando a verdade, não é ruim não. Não tem muito gosto. Mas você vai mastigando, você vai se sentindo bem. Estava um pouco com fome. Daqui a pouco eu ia parar para lanchar. Mas isso aqui já me alimentou. Assim a gente entende que Yeshua procurava exatamente isso aqui. Um fruto de figo para se alimentar, para matar sua fome. Se eu vejo uma figueira com folhas, eu sei que tem fruto nela, porque ele nasce junto. Aqui é a oliveira, Etz Zait. Ali na frente a gente vai ver o romano também, ali ó, ali atrás, na verdade, ali atrás. Etz Rimon, romano. Logo aqui em Súcia, também na entrada da cidade, essa cidade não é uma cidade murada. Essa é uma cidade subterrânea, vamos dizer assim. Então, nós vamos encontrar agora um túmulo típico do primeiro século. Aí eu vou aproveitar e mostrar para vocês e explicar alguns detalhes sobre o sepultamento no primeiro e segundo século.
Me sigam. Bom, gente, bem afastado das habitações de Súcia, nós temos aqui um túmulo escavado na rocha, algo típico do primeiro século e também início do segundo século. Vou adentrar aqui com vocês e olha só a semelhança com os túmulos na época de Yeshua. Isso aqui é muito especial e significativo. Aqui logo na entrada dessa parte, que foi escavada, nós temos um coxo, ou uma manjedoura, como você quiser. Isso aqui servia para duas coisas, ou colocar água ou alimento para os animais. Temos outro aqui, ó. E o outro está totalmente quebrado. Mas vamos ver aqui o túmulo. Observem que os túmulos no primeiro século eram da seguinte forma: não havia enterro. Atenção, o primeiro século era diferente a forma de sepultamento de todas as épocas passadas. No primeiro século existia um formato diferente, que era da seguinte maneira, olha só. Se escavava na rocha uma caverna, um túmulo, ou uma galeria de túmulos, e se colocava o corpo do morto enfaixado e carregado de quilos e mais quilos de especiarias. Para que essas especiarias? Com cheiro forte. Porque um ano depois, mais ou menos, a pedra que fechava a boca do túmulo, é assim que chamam as traduções bíblicas, né? A boca do túmulo, a pedra que fechava, uma pedra redonda para facilitar a abertura, essa pedra era removida, entrava-se no túmulo e as especiarias serviam para amenizar o mau cheiro, né? E aí os ossos, entre 1 ano e 2 anos no máximo, os ossos estariam lá, só os ossos, os dentes, cabelo, esse tipo de coisa que os bichos não comem. E aí pegaria esses ossos e colocaria dentro de um ossuário. Aí sim, aquele ossuário era colocado num determinado local da família. E então estava completado o sepultamento daquela pessoa. Entenderam? Então era um processo. Shalom, Boker Tov. Aí estava terminado o processo de sepultamento daquela pessoa. Então, quando vocês observam no Evangelho um certo jovem que Yeshua convida-o para segui-lo, e ele diz: mestre, espera um pouco, deixa eu sepultar meu pai. Ele não está pedindo a Yeshua para pegar, o pai acabou de morrer, pegar o pai, cavar a sepultura, proceder com o funeral, enterrar e voltar para seguir Yeshua. Não, não é isso, gente. Vocês têm que entender o primeiro século como funcionava. Esse jovem, quando ele fala isso, o pai dele ainda deveria estar vivo. Mas aí o que é que ele quis dizer a Yeshua? Yeshua, deixa meu pai morrer. Aí eu vou colocá-lo numa sepultura. Vou aguardar o tempo de ficar apenas os ossos. Depois eu vou pegar os ossos, colocar no ossuário, pronto, completou o sepultamento. Que quem fazia isso, normalmente, era o filho mais velho, né? O filho mais velho, o primogênito, ele tinha ele tinha o compromisso de fazer isso. Isso é óbvio, né? É lógico. Então, quando Yeshua fala para ele: olha, meu amigo, eu não tenho muito tempo. Não tem muito tempo, não tem como esperar isso aí. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, deixa que aqueles que estão mortos para o reino do eterno façam isso.
Mortos no sentido, eles não vão fazer absolutamente nada pelo reino. Eles estão vivendo como mortos-vivos. Entenderam? Então Yeshua não... Tem gente que não entende e acha que Yeshua desrespeitou o pai daquele rapaz. Nada disso, não teve nada disso. Tem que entender um pouco do que é o primeiro século. Então mostrei para vocês ali a forma de sepultamento, tá bom? Vamos continuar caminhando por Súcia, para chegar definitivamente na cidade subterrânea. Incrivelmente em Súcia, esse deserto, esse lugar extremamente quente, seco, além do primeiro poço que eu mostrei para vocês, nós temos aqui o segundo poço. Olha aqui, ó. O segundo poço. Você vê aqui a pedra e o outro poço. Olha como é profundo. Então, existia o poço da entrada da cidade e um pouco mais à frente o segundo poço. Vamos explorar um pouco essa parte aqui. Estou amando porque Súcia foi totalmente revigorada. Colocaram inclusive som ambiente. Sempre que eu venho aqui sou muito bem recebido, extremamente bem recebido. Desde já agradeço a administração aqui de Súcia. Então vamos lá, vamos descer aqui para vocês verem. Vai se acostumando porque a maioria da cidade de Súcia é assim, debaixo da terra. Fugindo exatamente da perseguição dos romanos, da perseguição religiosa. Bastante escuro. Isso aqui é exatamente um local de reunião. Dá para se ver bancos antigos, que eles colocaram uma madeira em cima aqui para as pessoas sentarem. Dá para ter noção que isso aqui era um local onde eles se reuniam. Como se fosse uma Beit Knesset subterrâneo, uma sinagoga subterrânea. Um local de reunião. Apesar que eles têm, como vamos ver no final, vou deixar para o final, a sinagoga deles, que é a única parte da cidade praticamente à vista de todos, sem estar debaixo da terra. Vamos continuar a nossa jornada. Estou muito feliz de ver aqui garotos, jovens, e eles estão trabalhando aqui com os arqueólogos. Eles estão exatamente fazendo, entre aspas, escavações arqueológicas, peneirando, separando as peças. Que maravilha! Isso é muito bom, isso é fantástico. Essa parte aqui nós encontramos exatamente mikve, banhos rituais. Isso é normal em todos os lugares habitados por judeus. Então claramente quem habitava aqui eram os judeus. Continuavam com as mesmas práticas, guardando os mandamentos, celebrando as festas, inclusive banhos rituais. Isso é interessante porque esse mikve aqui tem até uma parte para escoar água. Olha só. Tem um furo aqui na pedra. Vou tentar subir aqui para a gente ver. Aqui embaixo eles captavam água. E aqui se fazia um tipo de banho ritual. Muito interessante. Vamos ver aqui a próxima caverna desse lado. Está fechada. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui dela. Ah, aqui é exatamente o mikve, tá? Dá pra ver aqui, ó. A água caía aqui. Ficava represada aqui. A pessoa adentrava aqui. Olha que maravilha, ó. A escada. E aqui embaixo exatamente o mikve.
Então, claramente, gente, não há dúvida de que quem habitava nessa cidade eram judeus. Observe a escavação feita por seres humanos. Isso aqui foi escavado por ser humano. Isso aqui não é uma coisa natural. Dá para ver, eles fizeram a escada. Olha só. Fizeram a escada. A água ficava aqui represada. E aí eles podiam... Acredito que na parte de cima era para purificar os pés e as mãos antes de adentrar o mikve. Aqui, ó. Que aqui não é, ali não dá uma pessoa, obviamente, não dá. Se fosse uma criança, um bebê. Aqui, ó. Isso aqui era mais para antes de adentrar, purificar as mãos, os pés. Depois adentrava-se ao mikve para se purificar. As purificações descritas na Torá. Por exemplo, contato com o morto. Contato com alguém com fluxo de sangue, mulher no período menstrual, entre outros. Vamos continuar a nossa incrível jornada por Súcia. Vai me seguindo, eu vou mostrando a vocês cada ponto, cada parte de Súcia. Vamos lá. Bom, gente, essa parte aqui é exatamente a caverna onde eles trabalhavam com oleiros. Jarros, peças feitas com argila, jarros, bacias de barro, entre outros. Inclusive é citado aqui o texto de Irmeiarro, Jeremias, capítulo 18, verso 5, que é citado aqui o texto. Vamos lá, vamos descer aqui para a gente conhecer. Vai me seguindo, vai andando comigo por Súcia. Você que nunca teve o privilégio de vir a Israel, mas pelo menos você vai andando comigo aí, tá? A companhia não é assim das mais bonitas, alô. Mas eu tento ser o mais agradável possível. Vamos lá. Vamos adentrando aqui. Felizmente está aberta a porta. Algumas, por motivo talvez de segurança das crianças, eles fecharam. Então aqui. Ah, gente, que maravilha. Olha aqui, ó. Tá escuro, um pouco escuro. Mas aqui eles trabalhavam, gente, com barro. Aqui eles trabalhavam com barro. Exatamente assim, ó. Produzindo jarros, vasos, entre outras cerâmicas, entre outras peças de uso diário. Então, era uma cidade antiga, debaixo da terra, mas que não impediram eles de viver. Aqui em Súcia nós vamos ver tudo, não só a parte de cerâmica, como estamos vendo agora, a olaria, essa é a palavra que eu estava tentando me lembrar. Mas nós vamos ver também prensa de azeite de óleo, prensa de azeite de oliva. Já, daqui a pouco, tá bom? Então me segue, vamos lá. Vamos continuar. Vocês verem um panorama aqui de Súcia. Estamos seguindo aí para conhecer as cavernas aqui de Súcia. Vocês verem um panorama da área. Olha só. Imensidão da cidade. Aqui é a sinagoga, que daqui a pouco a gente vai deixar por último. Vamos explorar algumas cavernas ali, ver se a gente consegue. Porque como tem muita criança aqui hoje, eu já passei por algumas cavernas e estavam fechadas. Tomara que a gente consiga ver. Vamos lá. Muito feliz de ver crianças das escolas israelenses visitando Súcia, conhecendo esse lugar. Somos terminantemente proibidos de filmar crianças de escola. Por isso que eu filmo de longe e sempre antes de filmar eu peço autorização. Se a professora disser que pode, a gente filma, senão a gente não filma. Então eu parei a filmagem, esperei todos saírem
E agora sim nós vamos, gente, visitar um dos lugares maravilhosos aqui de Súcia. O local onde eles produziam azeite de oliva. Acreditem, debaixo da terra. Que coisa incrível. Aqui mais uma cisterna aqui. São várias aqui em Súcia. Eles saíram cavando em tudo que é lugar em busca de água. Então acreditem, vocês vão ver agora, debaixo da terra, eles conseguiram produzir azeite de oliva. E eu fico muitas vezes chateado quando eu ouço pessoas dizerem que nos dias de hoje são perseguidas por causa da palavra do Eterno. Porque vocês não conheceram Súcia. Perseguição é isso aqui. Viver dessa forma, dessa maneira, debaixo da terra. O ser humano não foi feito para viver debaixo da terra. Mas pela circunstância, eles tiveram que... Os nossos irmãos que sustentaram a fé, que não abandonaram a fé. Olha aqui, ó, gente. Uma prensa de azeite antiga, primeiro século. Eles esmagavam aqui as azeitonas, colocavam as bolsas cheias de azeitonas e esmagavam com essa grande pedra, rolavam a pedra. As bolsas, claro, isso aqui não é uma bolsa da época, mas é mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para vocês. Se colocava azeitona aqui dentro, tá? Enchia de azeitona. E aí quando a pedra passava por cima, essas bolsas começavam a espremer óleo, azeite, que era coletado pelas pessoas. E ali você tinha um azeite puro, fresco, da hora. Que maravilha, né? Olha aqui, ó. Eles tinham aqui duas prensas. Eles tinham essa tradicional da grande pedra. E essa aqui que eles colocavam as bolsas de azeitonas, cheias de azeitonas. E iam rolando com esse pau aqui, essa madeira aqui. Ia prensando, prensando, prensando e o azeite ia escorrendo. Essa parte aqui, mais funda, era exatamente o reservatório. O reservatório. Aqui vocês observam uma grande caverna. Uma parte que eles podiam passar de uma parte para outra. Com certeza habitações. São muitas dessas aqui. Dezenas dessas, tá? Aqui você tem uma outra prensa de azeite semelhante a essa aqui, ó. Mesmo estilo, só não tá montada com a madeira. Essa madeira, é claro, é dos dias de hoje. Mas a estrutura é antiga. Olha só a estrutura que eles fizeram. Eles cortaram na própria pedra para se encaixar esse tipo de madeira, tá? E se encaixar a prensa. E também aqui dá para se ver pedras com reservatório, ó. O azeite ia caindo, ia sendo coletado. E a primeira prensa era a prensa mais preciosa de todas. Era exatamente a prensa de azeite, o óleo puro de primeira prensa, Katit Meolé, como diz a escritura, que era utilizado para os serviços do Mishkan, do tabernáculo, posteriormente do templo. Várias pedras dessa, estão vendo? Em canaletas para escoar o óleo. Várias pedras. E do jeito que ficou esse lugar, está até hoje. Eu sempre quando venho num lugar como esse, eu sempre quando estou num local desse, eu sempre fico a me perguntar. Não tem como não fazer essa pergunta. Quando foi que eles utilizaram esse lugar pela última vez? Quando foi que essas prensas foram utilizadas pela última vez? Quando foi que os nossos irmãos espremeram aqui
as azeitonas e tiveram o privilégio de coletar o óleo puro pela última vez. O que aconteceu? Por que acabou? Por que foram embora? A gente fica a se perguntar isso, né? A imaginar também como foi o último dia aqui em Súcia. Nós vamos continuar. Eu quero levar vocês para o lugar mais importante de Súcia, que é a sinagoga. Vocês vão entender por quê, principalmente para nós seguidores de Yeshua. E assim vocês vão contemplar realmente esses moradores de Súcia. O que eles acreditavam? Já vimos que eram judeus, não há dúvida disso. A forma de sepultamento, os banhos rituais, a sinagoga, isso é Yehudi, judeu. Não há dúvida disso. Ninguém tem dúvida de quem habitava aqui eram judeus. Mas esses judeus, eles tinham algo diferente, um pouco diferente do judaísmo tradicional, religioso. Nós vamos ver isso na sinagoga, tá bom? Então eu convido vocês, vamos comigo. Vamos continuar nossa jornada por Súcia. Vamos lá. Vamos subindo aqui. Agora eu vou colocar meu óculos, né? O sol, ele realmente falou assim, hoje eu vou aparecer legal aí em Súcia. E na verdade é sempre assim, quando eu venho aqui, eu nunca vim aqui em Súcia para o sol não estar como um protagonista. Vamos lá. Só para vocês terem ideia da distância entre a prensa de óleo de azeite e a sinagoga. Tá bom? Tá ali. E já chegaremos lá. Gente, Súcia é recorde de poços cavados. Olha ali. Outro poço ali. E aqui outro poço. Então, eu nunca vi uma cidade antiga com tantos poços por metro quadrado. Eu já contei aqui em Súcia 10 poços cavados. 10. Desde o da entrada até esses dois aqui agora que eu estou vendo. Mas deve ter mais. Eu vou continuar procurando. Daqui a pouco a gente chega lá na sinagoga, tá bom? Eu vou aguardar um pouco, porque tem pessoas lá, crianças, e é meio delicado filmar com crianças. Como eu expliquei para vocês anteriormente. Então daqui a pouco a gente chega lá na sinagoga. Sempre me perguntei, já que eles viviam debaixo da terra, já que eles viviam escondidos, e eles fizeram a sinagoga à vista de todos. Eu sempre me perguntei como eles iriam para essa sinagoga. Eles saíam e simplesmente iam caminhando por aqui e adentravam a sinagoga. Eu sempre pensei, eles deveriam ter feito algum tipo de túnel para chegar na sinagoga. E claro, não dentro da sinagoga, mas eles tinham que passar pela entrada da sinagoga para citar aquela bênção maravilhosa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, Súcia, gente, esse ano que eu estou vindo, já vim a Súcia há mais de 11 anos. E esse foi o melhor de todos, porque eu fiquei feliz demais. Primeiro que eu vi muitas crianças aqui. Segundo que o local está em total desenvolvimento. Muitas melhorias. No final eu vou mostrar e vou agradecer a uma pessoa que tem investido muito aqui em Súcia. Uma organização, uma pessoa que investiu bastante aqui em Súcia nos últimos anos e permitiu que muitas melhorias fossem feitas, principalmente para nós que estamos visitando. Uma delas é essa parte aqui que eu vou mostrar a vocês agora. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, porque é a primeira vez que eu venho. Eu vou tentar adentrar esse túnel. Mais um das dezenas de túneis que tem aqui em Súcia. Vamos ver aqui. E eles chamam esse túnel de Menaherat Milot. Um túnel de fuga. Observem que a palavra Lot está presente aqui, ó. Exatamente Lot, o sobrinho de Abraão, que em hebraico
tem muito a ver com fuga, com escapar. Isso é interessante, né? Porque foi algo realmente que aconteceu na vida dele. Então vamos adentrar aqui nesse túnel. A gente tem que abaixar aqui um pouco. Medo eu não tenho de nada nessa vida, viu, gente? Nada. Nunca tive. Existe uma abertura aqui que traz uma luz. Isso foi feito por eles, não pelo parque em si, mas pelos próprios habitantes de Súcia, que traz uma luz. Quem está em cima não percebe jamais, porque olha só, é um buraco. A pessoa pensa até que é um poço. Olha só, as cavernas ali. Eu vou agora tirar o meu óculos para poder enxergar melhor. Isso. Eu vou bater a cabeça nessa pedra aqui. Alô? Hein? Vamos ver onde é que esse túnel dá, né? Eu vou seguindo aqui, vou me abaixar aqui. Opa! Ah! Isso! Ah! Boa! Consegui. Vamos lá. Meu amigo, não tem luz nenhuma aqui, né? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que ligar a luz do celular, a lanterna. Vou dar uma pausazinha aqui na filmagem para poder ligar a lanterna, né? Não trouxe lanterna, alô, desprevenido. Bom, passei. Tá tudo escuro mesmo, totalmente escuro. Foi só aquela partezinha que eu precisei de lâmpada. Aqui eu consigo enxergar um pouco da luz que tem aqui na frente. Pronto. É uma luz ali. Aquela é uma luz artificial, tá? Foi colocada pelo próprio parque. Agora eu vou continuar a filmagem aqui, daqui. Vamos lá, gente. Continuar aqui nesse túnel. Gelado. Muito gelado. A sensação muito boa aqui dentro. Porque aqui passaram os nossos irmãos, né, gente? Eles estiveram aqui, eles faziam esse percurso sempre. Sempre eles faziam esse percurso. Aqui é uma iluminação natural deles, ó. Eles fizeram. Essa é do parque. Essa lâmpada aqui é do parque. Vamos ver. Tô com alguns apetrechos aqui. Tô sozinho. Vamos tentar passar aqui. Ó a cabeça, viu? Alô? Hein? Rapaz. Opa. E agora? Você consegue passar aqui? Rapaz. Opa. Vamos tentar, né? Vai se espremendo aí. Boa. Vai. Oi. Boa. Ai, que bom, viu? É gostoso demais. É uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. Sabe por quê? Porque eu tô testemunhando que os nossos irmãos passaram. Agora, vamos ver pra onde é quem vai aqui. Aqui novamente vou ter que acender a luz. Não há nada pra ver aqui. Tem que acender a luz da câmera. Vamos lá. Bom, gente. Continuando aqui. Aqui já dá pra gente ver alguma coisa. Como se diz, uma luz no fim do túnel. Alô? Vamos lá. Meu amigo. Olha pra isso aqui. Tem que se abaixar todo aqui, viu? Ó a cabeça, ó a cabeça. Se espremer. Ai. Ali é a saída já. Ui. Uma escada que eles fizeram. Onde será? Aqui já vou colocar meu óculos, né? Onde será que vai dar isso aqui? Deixa eu ver. Bora ver. Bora ver onde é que vai dar isso aqui. Ah, não acredito. É claro. É claro. Como eu não pensei nisso antes? É claro. Na sinagoga, gente.
claro. É claro. Como eu falei. Tinha que ter alguma forma deles chegarem até a sinagoga. Sem serem notados. É claro. Olha aqui. Shalom, Boker Tov. Ah, Kobe Ceder. Kobe Ceder. Encontrei esse casal aqui simpático aqui de Israel. Shalom, shalom lachem. Shalom. Toda raba. Israel 10. כן, כן. תודה רבה. תודה. תודה רבה. ברזיל אוהב ישראל. Thank you. Então, gente, esse túnel sai exatamente... Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Eu não vou falar para eles fazerem essa travessia, não. Mas o túnel sai exatamente aqui, ó. Na entrada da sinagoga. Coisa linda, né? Agora nós vamos adentrar a sinagoga. Vamos adentrar para você ver a inscrição que tem ali. Eles fizeram questão do túnel ser aqui, não dentro da sinagoga, porque eles tinham que passar por aquela inscrição. Vamos lá ver daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, toda nossa agora, a Beit HaKnesset, a sinagoga, com muito prazer, muita alegria também. Nesse momento nós vamos adentrar a esse lugar fantástico. O testemunho dos nossos irmãos aqui de Súcia. Aqui é a entrada da sinagoga. Sinagoga majestosa, lindíssima. Eles não esconderam a sinagoga. E aqui nós temos um dos mosaicos mais importantes, na minha opinião. É claro, está bem preservado aqui. Eu quero ler com vocês. Quero ler com vocês esse mosaico maravilhoso. Dehiran, Latav, Dehiran em aramaico, é Zachor em hebraico, Latav para o bem, Latov em hebraico, Menachama, que é exatamente a mesma coisa. Menachama, Nahum quer dizer consolar. Então lembrem-se para o bem do Consolador ou do consolo. Preste bastante atenção. Arqueologia, não há como esconder. Yud, Shin, Vav, Ain. Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. Não há o que esconder. E mais do que isso, olha o termo que eles utilizam para Yeshua. Sarrada. Sarrada. Sarrada é um termo aramaico que aparece na escritura sagrada em Gênesis, Bereshit, quando Labão faz um pacto com o seu genro Yaakov, e ele chama o lugar Sarraduta, que quer dizer é um testemunho que se paga com a própria vida, ou seja, testemunha com a própria vida, testemunha com a sua própria vida. Quem descumprisse aquele pacto pagaria com a própria vida. Lembre-se para o bem, para o seu bem, do Consolador ou do consolo de Yeshua, Sarrada, Yeshua, aquele que testemunhou com a sua própria vida. É como na língua árabe, Shahid, aquele que testemunha com a sua própria vida, ou seja, aquele que entrega a sua vida, né? Para determinados propósitos. E Yeshua fez isso. Muitos Yeshuas existiram, mas Sarrada testemunhou com a sua própria vida. E aí o texto continua. O Menahama, e do consolo ou do consolador, aqui vem
uma pausa no texto, porque tem um shin aqui e depois parece um mem. Nós não sabemos, porque quebrou o restante. Especula-se ser Shimon, porque Shimon testemunhou da mesma forma que Yeshua fez, teve o mesmo testemunho de Yeshua, ou seja, ele testemunhou com a sua própria vida. Dizem que ele teve uma morte semelhante à morte de Yeshua. Não sabemos, não temos certeza. Depois de tudo isso que nós vimos aqui em Súcia, de todos os lugares que nós entramos, especialmente essa última visita agora à sinagoga, com a inscrição sobre Yeshua, quero que vocês reflitam sobre tudo que vocês viram. Nesse momento se lembrem que dentro dessas cavernas, nesses lugares que nós vimos aqui, habitavam homens, mulheres, crianças, idosos, como nós, que tinham apego pela palavra do Eterno e tinham testemunho de Yeshua. Essas vozes que foram por muito tempo silenciados pelos livros de história, apagados da memória da história, como se nunca tivessem existido. É por isso que nós, da Techuvá Total, nunca deixamos de vir aqui e nunca deixamos de contar a história deles. Peço a todos, nunca se esqueçam daqui, nunca se esqueçam dessas pessoas. São nossos irmãos, que continuam falando através dessas pedras, que continuam falando através dessas inscrições, que continuam falando por tudo que deixaram aqui, para que um dia alguém viesse e os reconhecesse. Há um salmo que diz: Ele não nos abandonará, Ele nos reconhecerá. Como também no profeta Ishaiah é dito que ainda que as pessoas não nos reconheçam, ainda que Abraham, Yitzhak e Jacob não nos reconheçam, o Eterno nos conhece. O sangue deles clama por justiça e as pedras que eles deixaram clamam e contam a história deles. Não vamos deixar essa história morrer. Vamos contar essa história, vamos compartilhar essa história. Um beijo para vocês desde esse lugar incrível. Não tenho mais condições de ver. Obrigado, Eterno. Te agradeço muito. Te agradeço de todo o meu coração pela existência desse lugar, pela existência dos meus irmãos que estiveram aqui. Obrigado por esse testemunho. Vamos honrá-los. Vamos honrá-los.
Tchau.